estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar aí com a temática fato e opinião, fake news. Vamos falar um pouco aí sobre esse termo aí, fake news, que tanto se fala, principalmente aí quando estamos aí vivendo vésperas de uma eleição. Mas eu quero mais falar sobre o termo aí, saber se você conhece. É uma palavra aí que não é do nosso idioma, é uma palavra em inglês. Bom, vamos estudar mais para frente. E como vocês viram aí na chamada da nossa aula, antes de começar, as professoras aqui do Educa Recife falando sobre os caminhos, ensinando a vocês as formas aí para vocês acessarem, terem acesso aqui às nossas aulas, tanto no ao vivo, como nesse momento eu estou aqui em tempo real, e através também aí de você, se não conseguiu acompanhar o ao vivo, e aí nas reprises, as formas, os caminhos, um deles é o aplicativo do Educa Recife, que nesse aplicativo você não só acompanha as nossas aulas, como também encontrará o chat. Sempre temos um professor, uma professora que vai interagir, que está lá no chat com vocês, nas nossas aulas aqui de língua portuguesa. Quem fica no chat, quem conversa aí, participa, é a professora Márcia. Vamos dar o olá, professora Márcia. Olá, professora Eli e estudantes, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui, ó, coladinho, juntinho com vocês. E além de mim, né, da professora Eli, eu gosto sempre assim de chamar aquela figura maravilhosa que sempre abrilhanta aqui o nosso dia, que é o nosso querido Carijó. Chama esse povo, Carijó, que não querem trabalhar hoje por aqui não, meu filho. Vamos embora. Vamos aí, o Carijó aparecendo aí na sua tela para chamar você, pois a nossa semana, o nosso dia letivo começou sempre com as aulas de língua portuguesa, como para lembrar aí a vocês que cada aula tem a duração de 20 minutos. A minha aula, a aula da professora Márcia e depois a aula da professora Sinara, cada uma com 20 minutos de duração, ao total 60, uma hora, tá bom? E você sabe o que é um fato? Sim, você já pensou o que é um fato, assim, olha, aconteceu, hein? Me diz aí, já, quero saber como é que tá a participação dos nossos estudantes, a sua participação lá no chat. Já vou chamar aí a professora Márcia, ou ela até me chama, né? Diz aí, avisa que vocês estão aí participando, vocês têm aí algo a dizer sobre a nossa aula. Acontecimento acabado, evento, ocorrência, coisa cuja realidade pode ser comprovada. Verdade, realidade. Isso aí é que podemos descrever como um fato. Algo que seja de cunho da realidade e que pode ser comprovado, que é uma verdade, que não pode ser questionado e real. O que foi finalizado e não pode ser mudado nem alterado. Isso aí são o que a gente pode determinar como um fato. Você sabe explicar o que é uma opinião? Maneira usada para julgar algo ou alguém. Aquilo que se pensa em relação a um assunto ou pessoa. Parecer, ponto de vista. A gente já viu aí no primeiro que é bem diferente, né? A opinião lá do fato. A gente já viu aí só nesse primeiro item que tem aí uma grande diferença. Demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém. Avaliação, um julgamento. O que se diz sem comprovação. Não tem aí qualquer comprovação com a realidade. Fundamento ou confirmação. Como é diferente, não é verdade? Você sentiu aí essa diferença, percebeu
que um fato e uma opinião são coisas totalmente diferentes, são caracterizadas, identificadas como diferentes. Aí o que eu tenho para dizer o que é um fato e o que é uma opinião, vamos mais para frente. A principal diferença entre fato e opinião é que os fatos são sempre verdadeiros e as opiniões variam de uma pessoa para outra. A opinião, eu posso ter uma opinião, a professora Márcia pode ter outra opinião. Estamos aí olhando para a mesma coisa e termos aí opiniões diferentes. Se tivesse 3 pessoas, outra pessoa, ela poderia ter uma opinião diferente. Mas lembrar que opinião não é fato. Opinião não quer dizer aí que é uma realidade. É apenas o seu julgamento em relação a alguma coisa ou a alguém. Exemplo. A laranja é uma fruta. Laranja é a melhor fruta do mundo. A primeira, a laranja é uma fruta, é um fato, é uma constatação, que ela é uma fruta, isso é uma verdade. Quando eu digo que ela é a melhor fruta do mundo, isso é uma opinião minha, pessoal. Alguém está dizendo que ela é a melhor dentre todas as frutas que existem no mundo, a laranja é a melhor. Isso não é verdade. Isso é a minha opinião. E aí pode vir alguém, você aí do outro lado, dizer, não, a melhor fruta do mundo é o morango. Essa é a sua opinião. Nesses exemplos, qual é o fato e qual é a opinião? A laranja é uma fruta, a laranja é a melhor fruta do mundo. Vejamos outros exemplos. Um acidente ocorreu na manhã de ontem. Um acidente ocorreu na manhã de ontem. O trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado. Já aí na descrição dos fatos, do que ocorreu aí do acidente, são frases bem diferentes. Já na leitura, a gente já consegue perceber que existe aí nas palavras uma diferença. Um acidente ocorreu na manhã de ontem. É um fato. A gente constatou que é real, que existiu realmente um acidente na parte da manhã do dia de ontem. É um fato. Mas se um jornalista, se alguém vai narrar isso, o trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado, ele estará dando sua opinião sobre o fato. Aí ele fala que o acidente foi algo trágico, que ocorreu, que poderia ter sido evitado. Na opinião dele, ele chegou lá, viu, e na opinião dele, ele simplesmente constatou lá, de acordo com o que ele conhece, ou ele acha que conhece, da sua percepção, gerou que poderia ter sido evitado. Isso é uma opinião, isso não é um fato. Isso é a opinião da pessoa que está narrando, que está escrevendo aí esse acidente. O gênero textual artigo de opinião contém as seguintes características. Sim, existem artigos que... Lembra que nós estudamos artigos científicos? Os artigos científicos são baseados em estudos. Lembra que a gente falou? Em estudos, em pesquisa. Pessoas podem passar não só meses, como anos de suas vidas aí dedicados a um estudo de determinada coisa. Então, e tem o artigo de opinião, é apenas a opinião. Ponto de vista de quem é ali, do narrador ou do autor. As características são título polêmico, sim, ele quer chamar
a sua atenção. Alguns determinados assuntos, temas, geram muita polêmica, isso é, gera muita discussão e existe em torno dele variadas opiniões, variados estudos. Até pessoas que estudam podem dizer uma coisa, um grupo, e outro grupo ter outra visão. Eles divergirem, serem diferentes. Exposição de uma ideia ou ponto de vista, sim, a gente tem sempre que lembrar, estudante, que opinião é meu ponto de vista sobre alguém ou alguma coisa, sobre determinado assunto. O texto é constituído por exposição, interpretação, opinião. O principal aí, a ideia central é uma opinião. E aí, como é que vocês estão conseguindo identificar, diferenciar? Os verbos são conjugados predominantemente no presente do indicativo e sempre usando uma linguagem objetiva, pois usar uma linguagem objetiva fica mais fácil de interpretar e o entendimento. A principal função desse gênero é expor a opinião do autor. E aí, professora Márcia, nossos estudantes estão com alguma opinião sobre a aula de hoje? Bem, eu não sei se eles... certamente eles devem estar com alguma opinião, mas só que eles não colocaram aqui ainda não, viu, professora Eli? Então, se tiver aí alguma opinião, dê a sua opinião, até porque, né, fato é diferente de opinião, e opinião cada um pode ter a sua. E hoje em dia, não é? Não só porque é período eleitoral, mas nas redes sociais tão usadas, não é, professora Márcia? Isso tem sido muito debatido. Fato, opinião, fake news, que já vamos chegar nela. Por se tratar de um texto jornalístico, pode ser chamado também de matéria assinada ou coluna em jornais, aqui, tanto ele impresso como ele na internet, né, o digital, chamado jornal digital online, ele tem aí uma parte dele específica que a gente chama de coluna. A coluna e a pessoa que escreve é chamada de colunista, porque é um espaço ali, naquele meio de comunicação, onde existe uma pessoa que vai expressar, vai escrever ali, o autor, a sua opinião sobre algum determinado fato que ocorreu, que chamou atenção, que gerou uma discussão social ou de um determinado grupo durante a semana, durante um mês. Então, ele vai ali e dá a sua opinião. Quando, também chamada de matéria, assinada ou coluna, quando substitui a seção fixa de um jornal, como eu falei. Há alguns aí jornais, ou todos os jornais, podem ter só essa parte só para coluna, o colunista. Às vezes, eles trazem aí duas opiniões, dois colunistas que escrevem sobre o mesmo ocorrido, o mesmo fato, dando opiniões diferentes. Aí fica para o leitor escolher aí qual opinião ele acredita, ele se identifica. Os fatos são objetivos, a opinião é relativa, varia, mas os fatos, não podem aí ser contestados. Contra fatos não há argumentos, isso é, o fato é um fato, é uma constatação, ele não vai mudar. A opinião depende dos valores e do ponto de vista de cada um. E os fatos existem independente dos valores aí que você ou qualquer outra pessoa tenha um julgamento em relação ao fato. As opiniões são subjetivas, isso é uma opinião, é algo particular, pessoal seu, e podem ser contestadas pelo leitor. Alguém ali vai ler, vai ouvir você falando a sua opinião e vai dizer, não, eu não concordo, e vai dar aí a opinião dele, o ponto de vista dele. E nesse caso fica a critério do leitor.
concordar ou discordar. Vamos classificar esses exemplos em fato e opinião. As fortes chuvas que atingiram Recife nas últimas semanas causaram muita destruição. Isso é fato ou isso é uma opinião? Aquelas fortes chuvas. Isso é um fato, é uma constatação, é uma realidade. Quando as fortes chuvas ocorrem aqui na nossa cidade do Recife, causa muita destruição e às vezes até mortes. Isso é um fato, isso eu contesto, eu não posso contestar uma realidade. O Lucas respondeu, viu, professor Eli, que era realmente um fato. É, justamente isso mesmo, Lucas, porque a gente vê essa constatação, a gente consegue constatar isso, os meios de comunicação sempre trazem quando não ocorre no nosso próprio bairro, pertinho ali da gente. Então a gente está vendo, a gente está aí vendo essa realidade de perto e é impossível a gente dizer que não é. O brigadeiro é o melhor doce do mundo. Fato ou opinião? O Lucas também já chegou dizendo que era opinião. Muito bem, Lucas, isso mesmo. É uma opinião. A gente pode dizer que é o melhor doce do mundo. E olhe que brigadeiro é um doce específico aqui do nosso país. Existem outros países que nem conhecem brigadeiro. Sabia disso? Alguns países não sabem. Já existem outros tipos de doce. Mas para mim, que gosto de brigadeiro, eu tenho essa opinião em relação a esse doce, que não existe melhor do que ele. E agora vamos para as famosas aí, que geram tanta discussão em redes sociais, nos meios de comunicação, que são as fake news. Fake, que é uma palavra, são duas palavras na verdade, que são originadas no idioma em inglês. Fake, que na tradução é falso, news, que na tradução é notícia. Isso é, falsas notícias. São notícias falsas aí, que não é um fato, que não é um fato, que não é uma realidade, que eu não posso constatar aí que é realmente que aconteceu, é a realidade. Antes de compartilhar alguma notícia, é importante verificar se sua fonte, a origem, ela é verdadeira. Essa é a importância aí para você detectar aí uma fake news, uma falsa notícia. De onde originou essa notícia? Alguém aí escreveu e você vai pesquisar. Lembre-se, nem tudo que você lê na internet é verdade. Quando você encontrar uma notícia que parece interessante, não leia somente o título, leia o artigo inteiro até o final. Verifique data, nome do autor, assim será mais difícil se enganar. Consulte outros sites, isto é, em outras fontes que tenham notícias parecidas para ter uma base comparativa. Sua atitude pode fazer toda a diferença. Nossa aula vai ficando por aqui e lembrando que veja a fonte, tá certo? Antes de compartilhar, isso é muito importante. Um beijo, meus amores. Continua conectado. Até a próxima. Tchau.